Este é o Podcast, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Aqui você vai ouvir entrevistas, histórias, enfim, tudo aquilo que caracteriza o modo de ser da vida cabista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus cumprimentos a todos vocês que estejam sintonizando em algum momento o Podcac, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Estamos nós aqui, eu e a equipe habitual, Zandara, Maria Paula, e hoje nós temos aqui um convidado, como sempre especial, que é o nosso querido amigo Fernando Rezende. Então, antes de eu começar minhas perguntinhas para ele, Fernando, seja bem-vindo aí. Eu que agradeço a você, João, a equipe aqui. João, meu eterno mestre, meu professor, meu orientador. E estou muito feliz em poder contribuir aqui com esse projeto. Então, Fernando, você para ser sincero, eu não me lembro bem, Fernando, porque eu conheço você aqui de Arraial do Cabo. Você já teve alguns trabalhos aqui conosco no campus de Arraial do Cabo, do IFRJ. Me fale um pouquinho de você. Você é nascido aqui em Arraial do Cabo, sua família aqui do Arraial do Cabo. Qual a sua ligação com essa cidade? A ligação é antiga, né? Minha família tem casa aqui desde a década de 50. Mas eu sou nascido no Rio de Janeiro, sou carioca. E minha mãe vinha para cá desde criança e eu fui criado aqui, né? Vindo para cá sempre nas férias. Mas aos meus 9 anos, minha família mudou para cá definitivamente. Então eu acho que hoje, entre as indas e vindas de faculdade e tal, eu acho que eu sou mais cabista do que qualquer outra coisa. Bom, o Fernando é professor, historiador, músico, gestor, enfim, né? Um homem cheio de talentos. Fernando, eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre a sua trajetória aqui em Arraial do Cabo, né? Assim, o tipo de ligação profissional que você teve aqui com a cidade, tem com a cidade, né? Na verdade, eu nunca planejei isso, né? As coisas foram acontecendo por causa da música. Quando eu terminei o curso na Vila Lobos de canto e regência, eu estava fazendo também teologia, com especialização em música sacra, e estavam precisando de um professor de canto no Centro Cultural, isso no governo do já falecido Melman. Eu sou muito ruim de ano, mas eu acho que era por volta de 2004, 2005, né? Sem entregar a idade dos meus cabelos brancos, mas eu acho que era por aí. E entrei no Centro Cultural para dar aula de canto. Tinham 4 cursos de música no Centro Cultural: piano, violão, canto e flauta. Então, na época, a diretora do Centro Cultural, que foi minha mestra em música, professora Edna Carvalho, que inclusive é daqui de Arraial e tem mestrado na área da música, uma pessoa muito competente nessa área, principalmente de canto coral, ela aproveitou que eu era daqui e, Fernando, você quer dar aula lá? E eu, novinho e tal, né, com medo, peguei os alunos para dar aula. Fiquei dando aula de música lá 2 anos. Numa dessas viradas de governo que acontecem sempre, né, eu estava trabalhando lá e Marcos Simas, que foi secretário de turismo muitos anos aqui em Arraial, me conhecia da Veiga, ele falou: Fernando, você já deu aula lá no Centro Cultural da aula? Eu falei: então estou precisando de uma pessoa para ser diretor de cursos, porque a gente quer ampliar os cursos para 10 cursos. Aí eu falei: tá bom, já estou lá, assumi aqueles 4 cursos e criei mais 4 cursos. Junto com a professora Elisa, de dança, muito conhecida aqui em Arraial. A Elisa sempre foi meu braço direito, pau para toda obra, sempre topou minhas doideiras e vamos lá. E em um ano, menos de um ano, como diretor de cursos, nós ampliamos o projeto Pescando Talentos, que se chamava na época, de 4 cursos para 18. E a demanda não parava.
Porque chega uma hora que você vai falar assim, não vai ter ninguém mais vai querer fazer isso, né? Mas a demanda não parava e eu me sentia na obrigação de absorver aquela demanda e deixava o prefeito doido. Lembrando que antes Arraial não tinha 70 milhões de royalties por mês, né? Para dizer a verdade, Arraial não tinha nem royalties. Então, na cultura, para você conseguir 50 mil reais, era uma coisa muito difícil. E o curso foi crescendo, crescendo. Quando a gente se deu conta, era uma coisa que já envolvia muita gente na cidade. Então, o prefeito, sem ter nem muito contato comigo, me nomeou como superintendente de cultura inicialmente, e depois, no mesmo ano, como secretário de cultura, e assim eu fiquei na cultura há 11 anos. Quer dizer, não planejei, né? Nessas indas e vindas eu também trabalhei no setor hoteleiro e também dei aula, que eu adoro dar aula. Assim, se eu pudesse, eu vivia só de dar aula. Mas, né, como minha avó, que era professora, e minha mãe também, que era professora, falava, não vai ser professor, não vai ser professor, não ouvir, aí a gente tem que fazer 3 coisas ao mesmo tempo para viver. Mas eu acabei me envolvendo com a cultura. Aí me interessei muito e surgiu uma capacitação de uma ONG chamada Concultura, que infelizmente acabou, que capacitava pessoas na área da cultura nos municípios, no primeiro e no segundo governo Lula. E junto com Concultura, a UERJ abriu um departamento chamado Decult, que era uma área de humanas, mas que começou a criar programas de pós-graduação para gestores de cultura. Eu falei, é aí que eu entro. Aí eu fui pelo Concultura, consegui entrar na UERJ pro Decult e me apaixonei por essa questão da gestão cultural, entendeu? Dessa questão, porque eu não imaginava que era uma coisa tão complexa, tanto pelo lado das representações sociais, da sociologia, da história, como da manutenção também do ser que produz a cultura. Todos nós produzimos cultura, né? Então comecei a ficar atento na cidade e eu queria abraçar tudo que era possível, desde das mulheres caiçaras até o cara que fazia canoa de boçarda. Então foi uma realização muito grande, nós chegamos ao ponto de ser reconhecido como o maior projeto sociocultural do estado do Rio de Janeiro, com 1.800 alunos e 27 cursos gratuitos. Recebemos essa comenda do governo do estado. Nós, em questão de abrangência e alcance, nem a prefeitura do Rio tinha um projeto sociocultural tão grande quanto o nosso. E isso sem dinheiro nenhum. A gente só tinha gente, um prédio velho caindo aos pedaços e parcerias. Parcerias com o IF, parcerias com a Casa da Música, parceria com o Conservatório fazendo a Feira Literária, parceria com a Academia Cabista de Letras, e assim fomos fazendo parceria e crescendo. E assim fiquei 11 anos. Bem, então você entende, você já teve uma vida bem longa aqui em Arraial, não foi? Chamou de velho de tabela. Tá, não é bem isso, não é bem isso. Mas um pouquinho mais do que eu e a Zandara, né, Zandara? No mínimo uns 30 mais. Talvez. Se você pudesse compartilhar alguma coisa que você acha muito interessante sobre Arraial com os nossos ouvintes que não sejam de Arraial, o que você diria para eles? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 2? Eu acho que você tem 2 horas. Aqui o tempo. Não, tem 2 horas. O tempo não é problema. Eu não sei se eu vou conseguir mensurar algumas coisas que são muito peculiares em Arraial do Cabo. Mas todo mundo acha a sua cidade peculiar, importante. Não. Arraial tem uma dinâmica cultural muito diferente de Cabo Frio, por exemplo, que é aqui muito perto. Tudo em Arraial é muito diferente. Desde a campanha política até a dinâmica entre bairros, né? Então, se você me perguntar o que eu acho mais interessante em Arraial, é justamente essa força, essa raiz cultural e de identidade que ainda resiste em não secar. Apesar de coisas que já estão desaparecendo, e a minha preocupação na época como gestor, minha maior preocupação, lógico, né? Eu sofria muitas críticas porque eu tinha 600 alunos de balé. Sofria muita crítica porque eu tinha 400 alunos de música, mas eu também via na cultura uma oportunidade para aquela molecada ficar 2, 3 horas por dia lá. Então eu não tinha só a frente da cultura popular, só a frente da cultura de identidade.
e sofria muita crítica por isso. Mas Arraial, acredito eu que por ser uma vila de pescadores muito fechada durante muito tempo, desenvolveu uma série de coisas muito interessantes, desde um dialeto quase que próprio, a uma culinária muito própria, a um jeito por exemplo, renda. Você tem renda em vários lugares do mundo, disseminados principalmente, né, por Portugal e Holanda. Mas a renda brasileira é uma, a renda de Arraial do Cabo é outra. Nós já fomos parar em Portugal com nossas rendeiras a convite deles. Nossa. Porque nossa renda é única, só tem aqui, não tem em outro lugar nenhum. E eu digo a você, hoje não tem mais rendeiras. A última rendeira que sabia toda essa técnica já faleceu. Então, quando eu criei o curso de renda de birros, era para que, justamente, eu tinha muito medo de que isso morresse. Por exemplo, aqui a nossa pesca tradicional é do arrasto. Nossa pesca não é de vara, nossa pesca não é de barco, nossa pesca é do arrasto. Ou seja, canoas feitas manualmente, com redes feitas manualmente, cercam um cardume, um vigia lá de cima diz que tipo de peixe é, e é feito o arrasto. Hoje, cada dia que passa, isso acontece menos. Hoje o pescador já não consegue mais aquela rede feita com tapuia, que durava muito mais e era muito mais orgânica. Ele tem que comprar a rede de nylon, porque não tem mais quem saiba fazer aquela rede. Então, Arraial tem uma série de questões, tanto históricas, culturais e sociais, que são muito interessantes. Desde o povo que dá vaia para gaivota na Praia dos Anjos, quando ela mergulha e sai o peixe, que é uma coisa maravilhosa. E muitos autores e escritores já se debruçaram sobre isso desde a década de 60. Né? Teve um sociólogo que escreveu um livro, interessantíssimo, um livrinho desse tamaninho, mas ele fala desde das viúvas do mar até coisas que ele não conseguiu identificar em nenhum outro lugar no Brasil. Então, pode parecer bairrismo, né? Mas eu acho que a maior beleza de Arraial não são as praias, olha. Que são praias muito bonitas. Né? Eu acho que a maior beleza de Arraial é conhecer essas coisinhas que é de ele, você é filho de quem? Tá me entendendo? Essas coisas é que eu acho magnífico. E quem vem de fora e mora em Arraial se apaixona e acha interessantíssimo também. Você tem algum prato favorito da culinária de Arraial? Arraial tem algumas coisas da culinária típica que as pessoas não conhecem, né? Infelizmente, quando os restaurantes colocam, às vezes por uma falta de preparo, ou de explicação, ou marketing, aquilo não vai à frente, né? Mas, por exemplo, o peixe com banana, né? Banana da terra. O peixe é salgado, não é o peixe fresco. Mas por que o peixe é salgado? Porque naquela época não tinha geladeira. Então tinha que salgar o peixe para poder comer com a banana. Mas por que a banana? Porque a banana é doce. Então, quando você pegava o contraste do peixe, aí você vai e senta num restaurante mediterrâneo e você vai comer o quê? O peixe agridoce do mesmo jeito, com outros frutos. E o cozido. O cozido aqui é um prato muito típico, né? Que vai vieiras, carne de porco, vai embutido, um monte de coisa. Você come, cai duro aí, pode morrer. Mas é muito gostoso. Então, assim, a lula com tinta, só aqui. Se você falar para em algum outro lugar que come lula com tinta, vai fazer a cara que você fez. Mas é gostoso. O dia que você experimentar, você vai ver. É gostoso. Particularmente, eu não gosto de frutos do mar, mas... então, por sobre isso. Eu ia comentar que existem pratos lá fora que fazem a massa com a lula de tinta, né? E a tinta da lula. E as pessoas acham fantástico, né? E realmente deve ter um estranhamento de comer a lula com a tinta, como você falou. Não é? Atribui um sabor muito diferente. Eu, particularmente, a primeira vez que comi, tive aquela estranheza visual normal, né? A estética. Mas eu já tinha comido, fora do Brasil, polvo com tinta. Aí eu falei, bom, se eu comer polvo com tinta, por que não lula com tinta, né? Com certeza, muito próximo. Deixa a boca toda suja de tinta ou não? Não. Ah, tá. Guardanapos. O prato manchado. Fernando, você comentou que já foi secretário. E vamos supor que nós dessemos agora a caneta de prefeito na mão. O que você faria
para melhorar a cidade? Olha, ser prefeito agora é muito mais fácil, né? Assim, Arraial foi presenteado, né, nos últimos 5 anos com 10 vezes mais royalties do que tinha, e agora, por causa do gasoduto do Comperj, nós agora esse ano entramos aí em um outro royalty com mais quase 40 milhões por mês. Arraial vai ser o município, proporcionalmente falando, mais rico do estado. E eu acho que o maior desafio de Arraial do Cabo hoje são 2, a meu ver. Eu vou ser chato igual o Cristóvão Buarque. Tudo, para mim, se resume à educação. Por quê? Se você tem uma educação qualificadora, transformadora, conscientizadora, aquela criança é um multiplicador. Eu vejo isso nos meus alunos de história, que com as coisas que a gente trabalha de história, corrigem os pais em casa. Não, isso está errado, não é assim que se faz. Porque o turismo de Arraial do Cabo hoje é um turismo muito degradante. Arraial do Cabo recebe uma quantidade imensa de pessoas que não ficam aqui, ou seja, elas vêm todos os dias para cá e voltam para São Pedro, Aruama, Iguaba, Praia Seca, Não é um turismo que deixa divisa, não é um turismo que qualifica. Isso não é culpa dos secretários de turismo. Arraial do Cabo, durante anos, foi acontecendo dessa forma. Uma ocupação desordenada, você vê, né, quando você entra na cidade, e uma falta de qualificação, tanto do trade quanto do morador de Arraial. Você pode observar, eu gosto de 2 coisas muito na minha vida. Uma é comer, dá para perceber. E a outra é viajar. Eu já viajei para mais ou menos uns 24 países e sempre com esse olhar assim, não, deixa eu comer isso aqui. Qual é a cultura? E no Brasil também. Você chega em Fernando de Noronha, ele já nasceu com uma outra proposta. Então, a pousada não agride o turismo não agride a pousada, fica tudo lindo. Você chega em Búzios, que muitos não me ouçam, né? Tirando os lugares onde se esconde também a Vala Negra, porque lá tem também, né? Mas o que as pessoas vêm do Rio para ver, elas conseguem ver. Que são as casas muito bonitas nos morros, as praias muito bonitas e aquele ambiente mais elitizado. Primeira coisa que eu acho que teria que trabalhar aí para longo prazo é essa questão do turismo. E a segunda, a questão de associar a cultura ao turismo. A cada dia que passa, os países que já se debruçam sobre esse tema entenderam que o viajante, ele não quer chegar no hotel e o hotel tratar ele como se ele estivesse em casa. Pelo contrário, ele quer chegar no hotel e ter a experiência do hotel. Ele quer chegar no hotel e ter a experiência daquela cidade. Você falou assim, qual o prato típico? A primeira coisa que quando a gente viaja, a gente quer comer uma coisa daquele lugar. O que é tradicional aqui? Você anda numa cidade quando você viaja de férias. Se tiver ali uma manifestação cultural, você vai parar e vai assistir. Porque aquilo não é do seu habitat. Então você está vendo uma coisa diferente. Então aqui em Arraial, uma coisa que eu não cheguei a concluir nos meus 11 anos, né? Mas nós já estávamos trabalhando para isso, era pegar o turista e fazer lá onde Américo Vespúcio desembarcou, uma chegada de Américo Vespúcio, né? Uma encenação. Fazer em frente à igreja a encenação do Alto da Luz. Pegar, como nós já trouxemos aqui para Arraial, um grupo indígena que ficou aqui na Praia dos Anjos ali, vendendo, vivendo, comendo e morando como os índios viviam. As pessoas iam lá para ver, pagavam, compravam as coisas. Então, assim, hoje eu vejo que Arraial só oferece praia. Você está me entendendo? E isso por causa da facilidade, porque vender Arraial do Cabo é igual você vender Coca-Cola gelada no deserto. Todo mundo vai querer comprar, porque é bonito, é lindo vir para cá. Não tem praia mais bonita do mundo, para mim. Mas acho que falta isso. Associar a história à cultura, que é o patrimônio imaterial, né, com esse patrimônio ambiental e ecológico que a gente tem,
para que tivesse um turismo de qualidade. Então, Fernando, pegando aí o gancho do que você falou, eu fui desenvolver um projeto há um tempo atrás em São Pedro da Aldeia, e eu tive a oportunidade de conhecer o projeto sobre a pimenta rosa, né? Também. Em São Pedro da Aldeia, que tinha um secretário lá de agricultura muito dinâmico, não sei por onde anda, o Dimas, e ele provocou lá uma revolução, né? Transformando São Pedro no segundo maior produtor de aipim do estado, entre outras realizações. Abrindo um parênteses, São Pedro fez um museu belíssimo do sal. Sim. São atitudes como essa que trazem o que eu estava falando agora. E aí, quando eu fui tentar colocar a pimenta rosa de São Pedro da Aldeia no rol das indicações geográficas, que era um edital de indicação geográfica, eu simplesmente descobri que esse projeto todo tinha acabado. Todo, não existia mais nada. Fui falar com o Dimas até e tentei falar com ele, ele me mandou um áudio dizendo assim, muito de maneira triste, que realmente o projeto tinha acabado. E eu me lembro aqui na sua época, né, como na área da cultura, eu vi muitas manifestações culturais muito interessantes, né? Uma coisa que eu nunca pensei em assistir na vida e assisti com prazer, que foi aquele desfiles que vocês promoviam, você me convidou, eu fui lá assistir os desfiles cívicos, não é isso? E aí eu acho que existe um problema muito de falta de continuidade, né? Porque você desenvolveu um trabalho durante 11 anos, não sei que pé está, evidentemente, mas eu fico muito impressionado com isso, é uma espécie de política de terra arrasada. Vem um, faz, e vem o outro, simplesmente acaba com aquilo tudo. Então não cria, né, um capital, por assim dizer, acumulado, que possa trazer sempre novas ações, né? Em relação à cultura, assim, você acha que aquelas iniciativas que você promoveu, elas não houve continuidade? Como é que você vê isso? Eu citei aqui a professora Edna da Cunha, porque quem criou o projeto... mas só tinha 4 cursos, não interessa. Quem impulsionou isso foi ela. O que nós fizemos foi ampliar, aprimorar. Às vezes nós conseguimos ampliar e aprimorar, não por ser mais competente do que ela, mas de repente por ter uma inserção política diferente da dela. Porque infelizmente, hoje, não sei se em todos os lugares é nessa proporção, mas a política define o que continua e o que não continua. Olha, eu não vou conseguir aqui enumerar tudo que nós criamos em 11 anos, mas eu vou enumerar o que nós criamos e acabou, tá? Nós revitalizamos a Biblioteca Vitorino Carriço. Informatizamos, contratamos uma bibliotecária formada de 1.600 volumes, chegamos a 8.000 volumes, inclusive contratamos 3 pesquisadores, porque nós não tínhamos nada sobre a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, nós não tínhamos nada. Então, esses pesquisadores trabalharam 2 anos e deixaram lá o material todo pronto. Eu não sei onde está a Biblioteca Vitorino Carriço hoje. Eles reformaram o Centro Cultural. Maravilha! Era uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. Mas você não pode tirar a roupa de um santo e botar no outro, né? Não sei onde vai parar a biblioteca. Nós criamos a Companhia Municipal de Dança, premiada no Brasil e fora. Criamos a Companhia de Teatro, criamos a Companhia o Coro Municipal, criamos a Casa de Cultura na Praia dos Anjos, onde os artesãos ficavam ali fazendo, inclusive, a renda, e não havia um turista que não passasse, não entrasse, não tirasse foto, porque é a vivência da cultura. Acabou. Nós fizemos o Centro Cultural em Monte Alto, para ter os cursos dos distritos que tinham aqui, com brinquedoteca e biblioteca. Acabou. Em um ano, eu vi um projeto de 8 anos, com 1.600 alunos, um projeto premiado, que não custava nada além de pessoal. E outra, eu fazia todo o projeto pelo Fundeb, porque o município não tinha recurso para bancar, então eu consegui
junto com um MP na época, provar que, por notório saber, eu poderia contratar, sim, professores para dar aula e tal. E tudo isso acabou, não tem mais. O que mais me preocupa é que, por exemplo, a renda. Se você não correr daqui a 5 anos, não tem mais quem saiba fazer. A canoa de boçarda hoje já não se fabrica mais aqui em Arraial, porque não tem mais quem saiba fazer. Então, uma vez que isso é extinto, você não revitaliza igual você pega a bunda do mosquito, tira o sangue dela e vai ver qual é o DNA do bicho que ele chupou. A cultura, da mesma forma que ela é muito dinâmica, ela é muito sensível. Então, é aí que entra o Estado, é aí que entra o poder público. Então, de todos esses projetos, inclusive as parcerias, né, inclusive a questão da cultura popular, que eu saiba ou que eu veja hoje, eu vejo uma coisa muito incipiente, assim. Apesar da cultura hoje ter muito dinheiro, eu vejo, e sou um crítico ferrenho, por isso que eu estou desempregado, sou um crítico ferrenho nesse sentido. Não estou falando que as pessoas lá estão mal intencionadas, eu estou falando que não vão além, assim, né? Eu queria que a pessoa que assumisse o meu lugar pegasse tudo que a gente fez e fizesse 10 vezes mais. Você está me entendendo? E isso não ocorre. Essa cisão política. Você falou da questão da pimenta rosa. Há 15 anos, mais ou menos, o INEPAC montou com a gente aqui um programa chamado Caminhos do Sal. Rapaz, que coisa assim... Era um mapeamento. Eu descobri vilas de salineiros aqui no caminho para... Eu descobri vilas de salineiro no caminho para Figueira, tomada pelo mato, com capela, casinhas e a salina, onde o mato tomou de 80, 90 anos. E quando mudou o governo do Estado, eu fui atrás para continuar, porque era uma coisa que eu nunca teria fôlego e perna. E simplesmente não era mais interesse daquela nova gestão. Então são umas coisas que particularmente, você falou assim, se eu tivesse a chave para ser prefeito da cidade hoje, eu ia dizer muito obrigado, querida. Eu não quero mais trabalhar com o poder público. Porque a depressão que eu entrei quando eu vi tudo acabar, me dói até hoje. Então hoje eu prefiro assistir as coisas de longe, critico, né? Como você sempre um crítico em tudo que eu puder criticar e ajudar também, claro, mas eu não tenho mais interesse justamente por causa dessa dinâmica política que não dá continuidade a quase nada. É muito raro você ver um governo de oposição que assumiu e não, isso que o cara fez é bom, vamos manter. Bom, Fernando, então nós estamos aqui praticamente encerrando, né, nosso podcast dessa segunda edição, né, o segundo episódio. E nós gostaríamos então que você deixasse a seu critério uma palavra, comentasse alguma coisa, deixasse algum recado, né, alguma coisa pessoal que ficasse aqui registrada nesse dia. Uma coisa pessoal que tem me incomodado ultimamente, eu evito ao máximo, porque eu já respondo 2 processos, então eu evito ao máximo me pronunciar publicamente, né? Mas os portais como Fala Galo, que tem uma repercussão muito grande, Arraial, tudo que você coloca lá, vira ibope e tal. Mas uma coisa que tem me incomodado um pouco, tudo que nós fazíamos aqui nesses 11 anos, produções lindíssimas, desde o figurino de primeira até trazer técnicos do Teatro Municipal do Rio para participar com a gente na formação, na capacitação. Tudo que nós fazíamos aqui, nós fazíamos com gente daqui. Arraial tem doutores, mestres, artesãos, artistas formidáveis, músicos. E eu tentava contratar esse pessoal todo para ficar debaixo da minha asa, para eu poder não só proteger, mas multiplicar gradualmente. E eu tenho visto
se fazer muita coisa em Arraial, trazendo, pagando gente de fora, como se aqui não houvesse. Recentemente, eu entrei em mais uma polêmica, porque o processo seletivo de professores da rede não fez como os outros municípios. Não colocou lá uma valoração ao professor que já é da rede. Isso não tem nada de coercitivo ou nada de injusto, não. Vamos valorizar o professor daqui que trabalha 15 anos em sala de aula, ele vai ter 5 pontos a mais. Cabo Frio fez, Búzios fez, São Pedro fez. Arraial não fez, resumindo. Nós tivemos dezenas de professores com mestrado, doutorado, tudo quanto é estado que veio aqui, fez o processo seletivo, é óbvio que não vai ficar, porque, né, enfim. E isso atrasou muito o processo. Então os professores que estavam aqui não foram contratados e os alunos estão sem professor até hoje. Então, assim, as pessoas foram para lá, mas o cabista tem que se qualificar. Nossa, mas tem muito cabista qualificado. Então a gente fazia grandes espetáculos e desde o iluminador até o cara que dirigia o espetáculo eram todos daqui. Nós fazíamos sessions de jazz na praça, que uma vez aquele diretor da Globo, Maurício Thalmann, acho que veio querer saber de onde eram. Eu falei, todos daqui. Todos daqui. Pela qualidade. Aí você vê a turma na praia, né? Você cresceu com eles, bate no ombro e tal. Eles tocam na noite, e por causa disso você acaba não valorizando. Então, um desabafo, aproveitando o espaço. Você me deu a oportunidade de falar uma coisa pessoal. O que tem me incomodado muito é a desvalorização de quem é de Arraial. De quem é de Arraial. Se você acha que em dado momento você deve pegar o cara daqui, mandar ele para lá, qualificar, para ele assumir uma vaga, eu bato palma. Mas você facilitar que ele fique eternamente desqualificado e dê oportunidade para pessoas que vêm de outros lugares, que não tem... Arraial não tem a capilaridade que tem Niterói, que tem o Rio para incentivos culturais, Lei Rouanet, etc. Então o Estado, o município tem que agir nesse sentido. E eu tenho visto realmente uma enxurrada de muita coisa de fora, e só isso que eu gostaria de fazer um apelo, né? Quem sabe, né? E agradecer aí pela oportunidade, foi bom bater o papo, rever meu querido Johnny Quest, entendeu? Meu eterno mestre, professor, olha, professor daqueles assim, ó, que a gente arrancava os cabelos em cara, mas gente boa. E foi bom revê-lo, foi bom participar, espero que esse projeto de vocês aí vá longe, que quanto mais a gente informar, melhor, né? Foi um prazer ter você aqui e boa noite para você e para os nossos espectadores de casa. O PodCAC é uma iniciativa do Campus Arraial do Cabo com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. A coordenação é do professor João Gilberto, com a participação das bolsistas Maria Paula Lopes e Zandara Pereira. Supervisão e orientação técnica do professor Rafael Riso.